Ah, gente, esse Flamengo, qual é a fórmula para segurar o Mengão? Quem diria? Perdeu na Libertadores pro modesto Central Córdoba e depois foi lá em Porto Alegre, 2-0 para cima do Grêmio. Pega o outro gaúcho, Juventude, 6-0. Cicinho, esse time com a Arrascaeta jogando de novo muita bola, tá prometendo. Exatamente, Renata. E com o Felipe Luiz, né, você vê aí o Flamengo totalmente soberano contra o Juventude. Jogos assim, você até espera uma surpresa, alguma dificuldade, e o Flamengo não deu espaço para isso. Então demonstra que superou aquele jogo ridículo na Libertadores. São sustos que tomam e que acabam tendo que ter como exemplo. E o Flamengo tem usado isso como exemplo. Prova disso foi o excelente jogo, a volta aí, o Pedro fazendo 2 gols. Então, é um Flamengo muito, mas muito forte. O Pulgar, que tinha jogado muito bem contra o Grêmio, fez o gol. O Plata também, que é um jogador importante, ainda mais com essa situação do Bruno Henrique, que, aliás, foi ovacionado, aclamado pelo torcedor do Flamengo, que olha só pro campo, não olha pro resto, a gente até entende, não é? Pedro fazendo 2 gols, um de rebote de pênalti também. E o primeiro gol, Ronaldo, do Danilo, que é um jogador experiente, que veio para atuar na zaga e que fez o seu gol e que conta com a confiança do Felipe Luiz. Confiança que a gente viu transbordando aí, porque você perde na Libertadores, da forma que foi, dentro de casa. E logo em seguida, nos dois últimos jogos, você faz 8 gols e não toma nenhum. É a resposta que a torcida quer ver, de um time que é feito de jogadores espetaculares. O treinador está demonstrando também que tem uma frieza diferencial aí de todos que nós vimos, que quando perde o jogo, tem treinador aí que sai dando chilique, sai brigando com o repórter, brigando com a portaria, todo mundo. O Felipe perdeu o jogo numa Libertadores e estava da mesma forma na coletiva. Então, além de ter um treinador equilibrado, é um timaço o Flamengo. Eu gosto quando você fala sobre equilíbrio. É uma palavra interessante. Hoje precisamos. Opcional foi o Alan. O Alan fez um jogo ontem lembrando aquele Alan do Atlético Mineiro, né? Na distribuição de jogo, né? Na hora de interceptar o contra-ataque do adversário, porque ele é pequenininho. Então, ele tem uma certa dificuldade, mas ele tem uma manha que ele vai lá e é a falta tática, né? Para parar a jogada, para poder reorganizar. Esse é um outro mérito do Felipe. 2 jogadores que não vinham bem foram atletas sobre quem o Boto e o Felipe se debruçaram muito no começo da temporada. O Varela, dando moral pra ele, e o Alan. E já contei aqui na seleção, chegaram pro Alan e falaram, cara, assim, esquece quanto você custou, o que já foi, daqui pra frente, esquece. Sentiram que ele estava muito pressionado pela grandeza do que foi a contratação na época, a multa rescisória, um jogador muito caro. Esquece, daqui pra frente, a gente confia em você. Foram 2 atletas sobre quem o Boto e o Felipe se debruçaram bastante, que não vinham bem, né? E, aliás, acho que nessa temporada os dois estão dando uma... Varela, inclusive, jogando de lateral esquerdo em alguns momentos, né? Exato. Deu conta do recado. O Varela até ficou surpreso quando aqui. Vocês gostam de mim? Vocês querem renovar comigo? Não, a gente gosta de você, a gente quer renovar com você. Tem uma coisa que o Maestro citou do Flamengo no jogo de ontem, que é, além do Danilo, né? O tapa que ele dá em velocidade é um negócio absurdo, né? Porque enquanto você tá jogando com um time que tá marcando atrás da linha da bola, você vai girar de um lado pro outro, ele economiza tempo dessa girada de bola com a velocidade que ele imprime no passe, muitas vezes achando o lateral, achando o Gerson, achando um passe entre linhas. Ele fez isso algumas vezes ontem, pra mim não só pelo gol, ele foi um dos melhores em campo ontem. Mas tem um outro detalhe que é o seguinte, reparem quando o Flamengo tá atacando. Onde estão os homens da última linha? Sempre muito adiantados, matando qualquer possibilidade de contra-ataque do time adversário. Isso é fundamental para você retomar rapidamente a bola. Ontem, o Juventude, às vezes, fazia um desarme, levantava a cabeça para encontrar alguém numa opção de passe, não tinha ninguém. Porque o atacante estava sempre pressionado, o ponta roubava a bola do lado da área, não tinha como dar profundidade no passe à frente, e aí estava ali, Danilo, às vezes o Pulgar próximo deles, ou o Alexandro, que é o lateral que faz mais a base do que o Wesley. Então, é muito importante isso, né? O quanto, às vezes, a gente fala da parte ofensiva, mas isso é um conceito de jogo que não é propriamente ofensivo, né? Você está fazendo uma transição defensiva, você está próximo do time para começar a reagir rapidamente ao perder a bola, e as coisas elas vão se encontrando. O que o Maestro falou, né? O Juventude dentro de casa é fortíssimo. Nós falamos isso aqui
né, em programas anteriores. Ganhou os 2 jogos que ganhou fez os 2 em casa. jogos, estava bem. Inclusive, eu elogiei na minha rede social, eu elogiei aqui no programa também, que a Juventude sai e quer jogar, de repente, como joga em casa, no campo menor, né, e pressionando alto contra um Flamengo. Aí vai jogar de peito aberto contra um Flamengo no Maracanã. O que acontece? O que o Danilo faz? A bola girada para um lado e para o outro, o Danilo, ao invés de dominar a bola, ele não perde nem tempo. O Juventude vai sair para pressionar, completamente equivocado, né, sem tempo, vai pressionar um, depois vai pressionar outro, não está todo mundo pressionando junto. O Danilo, ao invés de dominar a bola, dá um passe de primeira para lateral, fica com 2, 3 caras de Juventude para estar dentro da bola. É o que o Flamengo estava fazendo. Aí o Flamengo, tendo o lateral do Flamengo, ou o meio do Flamengo que recebe essa bola, tendo todo o campo para jogar com menos 3 jogadores, foi um massacre. Em função, não, só para um detalhe, em função do que o Coutinho falou. Só que no jogo contra o Central Córdoba, eles estudaram essa linha alta do Flamengo. Aí, então, o que acontecia? A jogada, quando saía, que o Flamengo pressionava, ficava sempre mano a mano, né? Essa bola era esticada direto. Tinha 2 caras que jogavam pelos lados extremamente velozes. E esses caras levaram vantagem. A origem do primeiro gol do pênalti é uma jogada metida na diagonal. E quando estava 2-0, teve a mesma jogada numa metida em diagonal que ele entrou, não me lembro quem era, acho que jogava pela direita, que tentou dar uma cavadinha. Exatamente, que era o 3-0. Eu disse o seguinte, o Flamengo não estudou o Central Córdoba como o Central Córdoba estudou o Flamengo. Para você fazer uma pressão num time tão bom quanto o Flamengo, você tem que treinar muito. E não tem jeito, você tem que pegar mano a mano. Porque não tem jeito, você vai pegar a bola, vai tocar a bola aqui, senão vai sobrar, não tem jeito. E o Central fez isso. O Juventude não. Então o Juventude fazia a pressão descoordenada. Fazer a pressão descoordenada com um Flamengo desse é praticamente um suicídio. E eu queria falar do campeonato do Arrascaeta. Ele não joga a estreia contra o Internacional e depois é um recital. Não fez um grande jogo contra o Vitória, beleza. Mas ele marcou um golaço lá em Salvador, no Barradão. E chegou a 4 gols no campeonato. Tá aqui o gol que ele marcou contra o Vitória. Não era assim uma partida exuberante do uruguaio e aí ele fez um golaço. Depois ele fez chover contra o Grêmio, né? 2 lindos gols. E ontem também, de novo, um golaço, uma assistência. 2 assistências. Eu acho que a evolução técnica dele vem de acordo com a evolução tática, física. Porque você sente que ele está com uma mobilidade completamente diferente de alguns meses atrás, lembrando que ele veio de acho que foi uma raspagem que ele fez no joelho. Isso. Durante aquele período que ele se sacrificou no final do ano passado. E a gente vê que fisicamente ele vai evoluindo. Tem uma outra coisa, parece dar a impressão que o Felipe colocou ele um pouquinho mais à frente, para ele não se desgastar tanto na hora de buscar a bola ali no meio campo. Joga um pouquinho, joga entre linhas, entre a zaga adversária e porque ali clareia tudo pra ele. É aquele cara, quando ele pega, ele não tem antolhos, né? Faz assim, abre tudo. E aí, na hora do passe, facilita pra caramba. O Verratti tem 4 gols também. Mas assim, eu acho que o... Pedro Raul tem. Pedro Raul também. Os 3, né? Exato. Mas eu opino assim que o Arrasca tá aqui, pelo menos pro meu gosto, foi o jogador mais diferente. Genial do campeonato. Genial. E jogou 3 das 4, hein? Jogou 3 das 4. Ele é muito diferente, né? A capacidade técnica dele é muito acima da média. Habilidade, visão de jogo, capacidade de finalização. Sempre foi um jogador de um ótimo tempo de entrada na área para finalizar, desde quando jogava no Cruzeiro. Às vezes nem jogava centralizado, jogava pela esquerda no Cruzeiro, né? Fazia muito gol de cruzamento na segunda trave, que ele chegava chapando. Aí fez gol no Flamengo assim, inclusive em final de Copa do Brasil, no próprio Maracanã. E eu tenho a mesma sensação que o Maestro tem. Realmente, quando o Flamengo ataca, a gente olha, né? Você tem os 2 zagueiros, geralmente o Alexandre dando sustentação à saída ali. À frente, os 2 volantes. O Wesley projetado pela direita. O Gerson dá uma chegadinha para dentro para ficar alinhado com a Arrascaeta por trás do centroavante e do outro lado ter um ponta mais aberto. E como o time tem funcionado, tem conseguido empurrar os adversários para trás na maioria dos jogos, ele não precisa voltar tanto para buscar essa bola de frente antes da linha de meio campo. Ele consegue receber e tem muito talento para isso, né? Já domina induzindo o corpo para a aproximação que ele quer ter, seja um passe ou uma finalização, e facilita demais. É claro que essa parte física a gente tem que ficar de olho, né? São poucos jogos ainda no campeonato. Ele teve problemas basicamente toda a temporada que ele esteve no Flamengo, só 2019 que ele não teve, de 20 para frente ele sempre teve uma lesão muscular mais grave ali.
Então a gente tem que ficar atento com isso e a própria comissão técnica deve estar também Mas ministrando esses minutos. Mas isso aí. tem que abrir uma aspa e dar palmas para o staff, né? Fisiologia, o Felipe tem falado isso desde do campeonato estadual, né? Se tiver que tirar o atleta, eu vou tirar o atleta para que ele esteja bem para toda a temporada. Eu não quero um atleta para 1 ou 2 jogos, eu quero um atleta bem para toda a temporada. Então foi feito todo um trabalho específico para o Arrascaeta e eu não tenho dúvida de que eles estão colhendo frutos desse trabalho. Então hoje ele está bem fisicamente, a qualidade não se discute e a tendência é melhorar por causa desse trabalho que foi feito lá no Campeonato Carioca ainda, sem dúvida nenhuma. E o Pedro deu mais um bom sinal, né? De que tá voltando inteiro depois de uma cirurgia de ligamento cruzado no joelho. O gol que ele faz depois de perder o pênalti no rebote me chamou a atenção, porque assim, ele dá um mergulho na bola, ele tá com confiança na questão física dele, né? O arranque dele, né? O arranque dele, né? Na hora. Mas esse processo é lento. Eu nunca tive, não sei se o Felipe teve algum problema com ligamento anterior, que as pessoas... Primeiro, o tratamento ele é bem longo, né? No caso do Pedro, era para 9 meses, ele voltou em 7 meses e alguma coisa, né? Esse processo vai acontecer. Mas, por exemplo, essa jogada que ele faz, que causa o pênalti, você vê que já tem uma mobilidade diferente, entendeu? Do cara que tá. Mas eu acho que esse processo vai demorar para até ele chegar aquele Pedro que estava na seleção, inclusive seria titular da seleção brasileira antes da contusão. Ainda falta ele, de fato, ele vai ter que melhorar muito a mobilidade dele, a confiança vai vindo aos poucos, mas ainda tem que, o atleta quando tem uma lesão, eu não tive essa lesão, mas tive outras tão sérias quanto, e você perde músculo, você perde massa, então assim, de repente você tá bem pra caramba, ele tá bem com o joelho, mas tem que cuidar outras partes do corpo também. Então isso é um processo realmente extensivo, um processo longo e lento que vai vindo com a confiança, vindo com o trabalho. Com certeza o Pedro está fazendo trabalho todos os dias antes de começar os treinos, porque ele tem que fazer reforço físico, tem que fazer muitas situações que de fato vão ajudar, né, a que ele recupere 100%. Ô Felipe, eu tive lesão de ligamento cruzado anterior, foi assim, ó, Copa América de 99, tinha uma pelada da imprensa lá em Foz do Iguaçu. Aí falou assim, ô Rizek, marca o maestro. Que papo brabo Você desse. corre, você é grosso, mas você corre, né, cara? Você é meio atlético, assim, dá uma chegada no maestro, senão a gente não tem chance de nada. Não, pode deixar, pô, tranquilo. Tá, aí vem a bola, o maestro vem, mata no peito, dá uma ginga de corpo, eu vou, o maestro vira pro lado, saiu, cai de bunda no chão, o ligamento rompido. Igual o Renato Gaúcho na final do Brasileiro. Sozinho, só na... isso. Não, pode deixar eu marco, ligamento rompido, só na ginga de corpo. Ô, Coutinho, você não tem ideia. Primeiro, essa pelada começava depois que todo mundo acabava de trabalhar. 1h da manhã, frio desgramado. Aí do meu lado joga Cajuru. Você imagina, não, ainda tô